Imagine três galáxias jovens caindo num enorme sumidouro gravitacional e colidindo umas com as outras. As estrelas se formam como faróis e um gigantesco quasar vermelho brilha no centro. Quando os pesquisadores tornaram essa estrutura antiga visível pela primeira vez usando o telescópio James Webb, foi como se estivessem testemunhando o nascimento das primeiras estruturas sólidas do universo. O quasar ISDSS J16502.64 mais 172852,3 parecem um inferno cósmico formando ordem em nova matéria a partir do caos e da destruição. Com essa descoberta, os astrônomos estão mais uma vez entrando em território desconhecido. O quasar vermelho no foco do JWST é um centro galáctico vivo, violento e fervilhante e um verdadeiro fóssil cósmico. O quasar e sua galáxia hospedeira e as galáxias companheiras são muito provavelmente parte de um evento muito maior, ainda não compreendido, no qual halos de matéria escura estão puxando os cordões ao fundo. Pela primeira vez, estamos testemunhando as forças poderosas da teia cósmica reunindo os primeiros aglomerados de galáxias em uma única nova galáxia. A colisão de três galáxias em um centro comum é um deleite astronômico da mais alta ordem. As imagens revelam detalhes precisos sobre as forças que moldaram as primeiras galáxias e como aglomerados estelares soltos evoluíram para belas galáxias em densas nuvens de gás. O que inicialmente parecia ser apenas um ponto no céu, agora está muito provavelmente reescrevendo a história do universo primitivo. O quasar vermelho chamado SDSS J1652.64 mais 172852.3 está a mais de 11,5 bilhões de anos-luz de distância de nós. A luz deste gigante cósmico começou sua jornada em uma época em que o universo tinha apenas 2 bilhões de anos. Quasares são os objetos mais brilhantes do universo. Eles brilham tão intensamente que podem ofuscar todo o seu entorno galáctico. Eles são alimentados por buracos negros supermassivos que devoram o gás e toda a matéria disponível em sua vizinhança com velocidade inimaginável. À medida que a matéria flui para dentro do buraco negro, é criado atrito que libera enormes quantidades de energia na forma de radiação. E é exatamente isso que alimenta um quasar. Quasares vermelhos podem parecer espetáculos verdadeiramente infernais. E quando consideramos a presença de um buraco negro extremamente voraz nas imediações do brilho, a cena se torna francamente diabólica. No entanto, a luz vermelha não é autêntica, mas é causada pela longa jornada da luz até nós. Durante sua jornada pelo espaço e tempo, a luz é deslocada para o espectro vermelho, pelo estiramento do universo em expansão. Em astronomia, vermelho é sempre sinônimo de distante e antigo. Quasares vermelhos como o SDSS J165202,64 mais 172852,3 são envoltos em espessas nuvens de poeira e gás que absorvem sua radiação e os fazem parecer avermelhados. Por muito tempo, esses objetos foram invisíveis para os astrônomos. Poeira e gases escondiam tão bem que não podíamos vê-los com as antigas tecnologias de telescópios. O quasar vermelho come e cria estrelas. O SDSS J165202,64 mais 172852,3 está em uma fase de atividade máxima. O buraco negro central está crescendo rapidamente, literalmente sugando seus arredores. Cientistas chamam esse processo de destruição extrema de massa de crescimento de massa por acreção. Ao mesmo tempo, o quasar sopra ventos violentos de radiação em seus arredores, estimulando a formação de estrelas nas galáxias envolvidas. Esse monstro destrói e cria ao mesmo tempo. É muito mais do que apenas um quasar vermelho gigantesco. O farol vermelho no universo jovem desempenha um papel principal em um espetáculo cósmico que não é visto todos os dias. O brilho da gigante vermelha é o centro de 3 galáxias. O trio de galáxias jovens é atraído, comprimido e remodelado pela gravidade do buraco negro em seu centro. Essas 3 certamente não são apenas vizinhas aleatórias, mas parte de um sistema de galáxias de interação próxima que se fundiu em um único aglomerado de galáxias massivo há mais de 11 bilhões de anos por meio do poder do quasar. Os quasares vermelhos agora são considerados objetos de transição e um elo entre uma fase envolta em poeira da evolução da galáxia e a fase posterior em que o quasar se torna claramente visível.
Esses objetos poderosos e estranhos fornecem pistas sobre como os núcleos galácticos ativos evoluem, como os buracos negros crescem e como esses processos influenciam a formação de estrelas, tornando-os uma chave importante para a evolução galáctica. O trio de galáxias é o foco de interesse científico particular. Dados do telescópio James Webb mostram de forma impressionante como as 3 galáxias estão se movendo ao redor do quasar. Cada uma em sua própria velocidade e cada uma em uma fase diferente de fusão. Apesar de seu centro comum, diferentes forças estão atuando em cada galáxia, reunidas pelo processo de fusão. Usando análise espectral, os pesquisadores conseguiram determinar não apenas as posições, mas também as direções de movimento dessas galáxias com precisão fascinante pela primeira vez. Para fazer isso, eles usaram a luz de emissão de oxigênio ionizado. Áreas deslocadas para o vermelho indicam que partes do sistema estão se afastando de nós, enquanto áreas deslocadas para o azul mostram aproximações. E todos esses movimentos combinados formam uma imagem complexa que revela mais sobre as forças em ação e as conexões dentro das galáxias, seus arredores e o fundo. A colisão e fusão de galáxias no universo não é apenas uma dança galáctica aleatória. Processos como esse são perfeitamente organizados e sincronizados. Quanto mais os pesquisadores aprendem sobre as forças e os sistemas em ação, mais perto eles chegam de entender o projeto da criação. Neste trio de galáxias jovens, estamos lidando com uma região central jovem a partir da qual um aglomerado de galáxias se formará conforme a evolução cósmica progride. As imagens do James Webb nos mostram o primeiro protoaglomerado conhecido e, portanto, uma das estruturas formativas mais antigas do universo. Essa estrutura primordial provavelmente moldou e influenciou tantas áreas no desenvolvimento posterior do universo que pode ser vista como uma espécie de mãe primordial. A fusão de vários halos de matéria escura com o quasar em seu centro foi muito provavelmente um dos eventos gravitacionais e formativos mais fortes no universo primitivo. O aglomerado que emergiu do protoaglomerado certamente ainda existe em algum lugar no universo hoje. É provável que a formação tenha se transformado em uma coleção gigantesca de milhares de galáxias. Halo de matéria escura e o papel do feedback AGN. Essa mancha vermelha, que à primeira vista parece banal, é na verdade um criador cósmico da mais alta ordem. O quasar vermelho, sua enorme luminosidade e os fluxos massivos de gás conhecidos como ventos quasar são as partes mais ativas dessa dança. No entanto, a dinâmica e as ações dessa mancha vão muito além. O quasar molda ativamente seu ambiente por meio dos ventos. Esses ventos podem até aquecer, comprimir ou dispersar o gás em galáxias vizinhas, o que também regula a formação de estrelas ali. Os cientistas chamam esse processo, que é considerado um mecanismo crucial para a estruturação de aglomerados de galáxias, de feedback AGN. Nessa constelação única, o quasar atua como um condutor cósmico, ajudando a determinar o movimento de suas galáxias companheiras e moldando todo o ambiente galáctico. Devemos a descoberta de tais sistemas à resolução revolucionária e às capacidades de análise espectral do telescópio James Webb. As imagens são muito mais do que apenas um vislumbre curioso do passado. As descobertas nos fornecem conhecimento fundamental sobre os mecanismos básicos que nos ajudarão a prever melhor o futuro do universo. Mas o que é realmente emocionante não é nem mesmo o quasar vermelho brilhante em si. Algo muito mais poderoso do que um quasar deve estar mantendo esse sistema caótico e giratório unido. A resposta não está no que vemos, mas no que não vemos. Os halos de matéria escura. As estruturas invisíveis escondidas atrás do show de luzes. Os astrofísicos suspeitam que, sob a superfície brilhante desse trio galáctico, existam vários halos de matéria escura, enormes conchas invisíveis feitas de uma matéria que não emite radiação, mas exerce um incrível polo gravitacional. Esses halos são provavelmente as forças secretas por trás das estruturas visíveis em todo o universo. Em simulações e modelos de evolução cósmica, os halos de matéria escura são os lugares onde as galáxias podem se formar em primeiro lugar. Você pode imaginar um halo como uma paisagem gravitacional invisível, em cujos vales o gás primeiro se acumula, depois se condensa e, por fim, forma estrelas e galáxias. Sem matéria escura, provavelmente não haveria galáxias, nem quasares. No caso do trio de quasares, os pesquisadores supõem que existam pelo menos 2 ou 3 halos de matéria escura, com massas na faixa de 10 vezes a 13 massas solares. Isso equivale à massa de um grande aglomerado de galáxias. Esses halos se fundem uns com os outros, assim como suas galáxias visíveis. A colisão cria um forte potencial gravitacional central, um nó gravitacional, onde o quasar se instala e cresce,
O quasar em si não é apenas um passageiro em um desses halos, mas provavelmente é o resultado de uma região de halo particularmente densa. Tanta matéria conseguiu se acumular ali que um buraco negro supermassivo foi formado, o qual posteriormente se tornou um quasar luminoso por acreção. Os movimentos massivos das galáxias vizinhas indicam que esses halos estão se lançando uns contra os outros em altas velocidades, transformando toda a área em uma espécie de caldeirão cósmico. Este protoaglomerado de galáxias, com todas as suas dinâmicas e peculiaridades, pode proporcionar um avanço no estudo da matéria escura em um futuro próximo. A matéria escura continua sendo um dos maiores mistérios da física moderna. Estima-se que constitua 85% de toda a matéria do universo, mas nunca foi detectado diretamente. Apenas seus efeitos gravitacionais revelam sua existência. Nesse caso, a interação de forças é particularmente emocionante. A alta densidade, a energia cinética e os processos de fusão do trio quasar já estão revelando muitos fatos novos sobre a interação entre a matéria escura e a visível. Quanto mais dados tivermos, mais confiantes podemos estar em nossa compreensão da natureza dessa matéria invisível, como era o universo antes do nascimento de galáxias como a Via Láctea. Por muito tempo, os pesquisadores pensaram que poderiam responder com certeza à questão de como era o universo antes do nascimento das primeiras estrelas e galáxias. Mas desde as primeiras imagens do James Webb, as dúvidas sobre as antigas teorias vêm crescendo. Agora, o trio de galáxias em fusão pode revelar o que realmente aconteceu na era de apenas 2 bilhões de anos após o suposto Big Bang. O que o Webb está nos mostrando aqui é uma chave fundamental para a compreensão do cosmos. As protogaláxias são as primeiras precursoras de galáxias totalmente formadas. Elas consistiam principalmente dos elementos leves hidrogênio e hélio, provavelmente contendo poucas ou nenhuma estrela. Em vez disso, eram dominadas por enormes nuvens de gás, muitas vezes intercaladas com matéria escura e fria, que lentamente colapsavam e formavam estrelas. Esses primeiros objetos eram extremamente tênues, em sua maioria difusos e difíceis de detectar. Ao redor do quasar vermelho, a protogaláxia provavelmente foi exposta a condições bem diferentes daquelas de outras galáxias primitivas. A combinação de um buraco negro gigantesco, um quasar brilhante e a fusão de 3 galáxias jovens muito diferentes em uma nova galáxia pode ter sido um acelerador dramático do desenvolvimento. Presumivelmente, esses 3 aglomerados estelares eram objetos mais caóticos, ricos em gases instáveis antes de colidirem graças ao polo gravitacional do buraco negro, e foram capazes de assumir um estado de ordem mais elevado devido às imensas forças em ação. O poderoso quasar também aumentou drasticamente a taxa de formação de estrelas. Enquanto isso, halos de matéria escura ao fundo criavam ainda mais impulso, poder e mudança por meio de um processo conhecido como feedback positivo. James Webb nos mostra que as protogaláxias frequentemente apareciam em grupos no universo primitivo, provavelmente reunidos pelo imenso poder do halo de matéria escura subjacente. Como verdadeiras armadilhas gravitacionais, os halos eram capazes de coletar muitas nuvens de gás ao mesmo tempo, comprimi-las extremamente e colapsar em regiões de formação de estrelas. Você pode imaginar isso como um sumidouro gravitacional no tecido espaço-tempo. Várias protogaláxias caem no mesmo poço, colidem, trocam material e começam a formar as primeiras estruturas complexas do universo jovem. Isso significa que os halos provavelmente estavam presentes muito antes das primeiras partículas visíveis de matéria. Eles podem ter existido logo após o Big Bang, pelo menos em uma forma primitiva. Como a matéria escura e a matéria visível realmente surgiram é um dos grandes mistérios da ciência. O momento em que as primeiras formas básicas de matéria foram formadas também foi o momento em que nossas vidas se tornaram possíveis. Inscreva-se agora e veja todos os vídeos novos.